Olá pessoal, bem-vindos à aula piloto de sistemas operacionais móveis. Meu nome é Felipe Leite e nesse curso nós vamos estar falando de vários conceitos relacionados à mobilidade, sempre focado em concursos públicos. A gente vai falar aqui dos sistemas operacionais Android, iOS, Windows Phone e vamos falar de vários conceitos relacionados a aplicações móveis em geral. Para começar, eu vou me apresentar um pouquinho. Como eu disse, meu nome é Felipe Leite. Eu sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e eu trabalho com desenvolvimento de sistemas web desde o ano de 2005. Já tive algumas aprovações em concurso, como o SERPRO no ano de 2008 na BR Distribuidora no ano de 2012. Hoje em dia eu sou analista de desenvolvimento pelo próprio SERPRO aqui no Rio de Janeiro. Dentro do SERPRO eu estou atuando hoje com projetos de mobilidade e é por isso que eu vou falar sobre esse assunto aqui com vocês. Para não estender, já vamos começar falando de Android. Muita gente fala do sistema Android e as pessoas nunca param direito para pensar o que efetivamente é o Android. Muita gente fala assim, eu tenho Android no meu celular, o meu tablet é iOS, mas muita gente não para nunca para pensar o que efetivamente é esse Android e iOS. Android é um sistema operacional. Vocês devem conhecer diversos sistemas operacionais, como o Windows, o Linux, o macOS. Tem diversos sistemas operacionais famosos e o Android é mais um deles. Só que ele tem uma coisa diferente. Ele tem um diferencial. Esse diferencial, essa peculiaridade do Android é que ele é um sistema operacional voltado para dispositivos móveis. Quando a gente pensa em dispositivo móvel, a gente tem que pensar em qualquer computador de mão. E quando eu falo computador de mão, eu digo qualquer coisa que tenha um poder computacional que você leva na sua mão, que os americanos chamam de handheld. Qualquer handheld que você carregar é um dispositivo móvel. Como exemplos, nós temos smartphones, tablets, PDAs, aqueles videogames de mão como PSP, Nintendo DS. Tudo isso são dispositivos móveis. E da onde que o Android veio? O Android é de uma empresa chamada Android Inc., que é uma empresa do ano de 2003. É uma empresa de Palo Alto, na Califórnia. É uma empresa pequena e que foi comprada pela Google no ano de 2005. A Google nessa época comprava diversas startups e ela acabou resolvendo entrar no ramo de sistemas operacionais móveis nesse ano. Acabou que ela demorou 2 anos para ela lançar o primeiro smartphone Android, que foi o HTC Nexus One, no ano de 2007, quando ela formou a Open Handset Alliance. Na verdade, essa Open Handset Alliance foi um consórcio de empresas, foram 33 empresas juntas que se uniram para efetivamente lançar o primeiro aparelho com o sistema operacional Android para competir com o iOS, que tinha sido lançado naquele ano também. O Android ele é criado em cima de um outro sistema operacional que todo mundo conhece, que eu já até mencionei aqui, que é o Linux. Um ano depois do seu lançamento, no ano de 2008, o Android passou a ser código aberto. Ou seja, ele passou a ser open source. Todo mundo tinha acesso ao código dele. A Google liberava o código dele para qualquer pessoa ter acesso. Isso causou um efeito de muitas empresas começarem a fazer personalizações dos seus sistemas operacionais, que ficaram famosas. O pessoal chama de ROMs customizadas, ou ROMs personalizadas. Várias empresas como Synology Mode, a OKP, a MIUI. O objetivo dessas empresas em fazer essas ROMs personalizadas era deixar o dispositivo mais flexível, aproveitar melhor o hardware e fazer alguns tunings em certos componentes dos sistemas operacionais. Muitas pessoas às vezes preferem usar essas ROMs personalizadas do que a própria ROM pura disponibilizada pela Google ou pelas companhias de empresas de celulares. Como eu acabei de falar, o Android é open source. E uma coisa importante aqui é falar que ele é baseado numa versão 2.6 do kernel do Linux. Gente, quem não sabe o que é kernel? Kernel é o núcleo, é o cerne do sistema operacional. Essa parte do sistema operacional é a parte considerada o cérebro do sistema operacional. É ela que vai ser responsável por toda a parte de gerenciamento de memória, de processos, de threads. Ela vai ser o grande cérebro do sistema operacional que vai comandar a interação entre o hardware e o software efetivamente. E por que eu digo para vocês que a versão 2.6 é importante vocês saberem, gente? Porque isso já caiu em concurso. Pode parecer um número meio mágico, ficar lembrando desse tipo de coisa, mas isso já caiu em concurso, como vocês vão ver numa questão já já. Outra coisa importante a falar é o que vem no Android. O que o Android disponibiliza para mim? Gente, a Google disponibiliza também de maneira gratuita um kit de desenvolvimento Android, que é chamado Android SDK. SDK é sigla para Software Development Kit. O que é isso?
Pessoal, é através desse kit que os desenvolvedores conseguem criar aplicativos para rodar nos sistemas operacionais. A Google disponibiliza isso também de maneira gratuita para incentivar a criação de dispositivos para a sua própria plataforma. Outra característica importante é o SGBD ativo do Android. Pessoal, isso aqui também já foi questão de concurso. E o que é um SGBD? SGBD é um sistema gerenciador de banco de dados. Tem diversos famosos no mercado que todo mundo conhece: Oracle, PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server. Só que o Android ele usa o SQLite. Tanto o Android como o iOS utilizam esse SGBD. Isso é importante, como eu disse, também já caiu em prova. Pessoal, como qualquer dispositivo móvel, tem que rodar de diversos aplicativos e jogos que necessitam de gráficos de última geração. O Android dá suporte à biblioteca OpenGLS, a versão 1.0 dessa biblioteca, que ela vai ser responsável por renderização de gráficos 3D. Seguindo em frente, vamos falar um pouquinho das versões do Android. Aqui foi uma grande sacada da Google na época que ajudou muito na popularização do sistema operacional. Foi nomear cada versão do sistema operacional Android como o nome de um bolo ou de um doce, de uma sobremesa americana, em inglês. E eles foram fazendo isso seguindo uma lógica alfabética. Ou seja, a partir da versão 1.5, que foi a primeira versão realmente comercial do Android no ano de 2009, todas as grandes atualizações de versão do Android teriam um nome diferente de uma sobremesa, sempre seguindo a ordem alfabética, a partir da letra C. Hoje em dia a gente está na letra K. Mas isso é muito bacana. A Google lançou em abril de 2009 a versão 1.5, a Cupcake. E eu digo que é a primeira versão oficial porque tiveram duas versões anteriores a Cupcake. Só que elas não são versões muito famosas e elas não seguiram essa lógica de nome de bolos e de sobremesas. Então é importante vocês saberem que a primeira versão realmente importante foi a versão 1.5 Cupcake. Depois disso, em setembro de 2009, foi lançada a versão Donuts, a 1.6. Vocês podem ver que era C e foi D. Depois a gente teve a letra E, com a versão 2.0 e a 2.1 em janeiro de 2010, chamada de Eclair. A 2.2 foi lançada em maio de 2010, chamada de Frozen Yogurt, ou Froyo. Em 2011 foi lançada a Gingerbread, que é a versão 2.3. Também em 2011 foi lançada a versão Honeycomb, que são as 3.x, 3.0 até a 3.2. No final de 2011 foi lançado a Ice Cream Sandwich, que é a 4.0. E a gente teve também a 4.1, 4.2 Jelly Bean, a Jujuba, em 2012. Hoje nós estamos na versão Kit Kat, Foi uma excelente sacada da Google fazer essa negociação com a Nestlé. Nesse ano de 2013, todo mundo acreditava que a próxima versão, a versão K do Android, ia se chamar Key Lemon Pie, que é a torta de limão americana. E na apresentação da Google, os caras colocaram um robozinho do Android como um Kit Kat gigante, E o pessoal adorou. Mais uma sacada de marketing genial da Google aí. Pessoal, vamos voltar um pouquinho, porque tem três coisas importantes para eu falar aqui dessa parte de versões dos sistemas operacionais Android. Por quê? Porque cai em concurso. Você pode achar que eu estou enrolando um pouco, falando assim, ele está falando de nomes de versões e tal. Gente, isso cai. E tem três coisas que eu quero deixar claras para você aqui que vocês têm que saber. A primeira delas é essa lógica alfabética que as versões seguem, porque vocês podem conseguir descobrir qual versão é de acordo com o nome dela. Isso ajuda muito. Você saber, por exemplo, que a versão Jelly Bean é uma versão mais nova, porque a última versão é a Kit Kat, é a K, letra K. Então isso pode ajudar vocês a resolver uma questão. Outra coisa importante é que eu não falei ainda, porque eu deixei para falar agora, é que a versão 3.0 até 3.2, a chamada de Honeycomb, foi uma versão lançada especialmente para tablets. Pessoal, quando eu digo aqui especialmente para tablet, foi porque a Android lançou essa versão pensando só nesse tipo de dispositivos móveis. Não foi uma versão para rodar em smartphones, ela foi uma versão para rodar em tablet. Mas você pode falar, mas o meu primo conseguiu fazer essa versão rodar no smartphone. Gente, é possível. Com acesso à root do sistema operacional, você pode fazer diversas alterações não oficiais, algumas coisas que a Android não recomenda. Então, a nível de concurso, o que vocês têm que saber é que essa versão 3.0 foi uma versão voltada para tablets. Lembrem-se disso. Outra coisa importante é saber que a partir da versão 4.0 da Ice Cream Sandwich, eu deixei um aviso em vermelho aí para vocês não esquecerem, que o kernel do Linux mudou. Antes dessa versão, o kernel do Linux era baseado na versão 2.6, como eu falei anteriormente. Vamos voltar até para vocês verem.
Marquei aqui em negrito, começou baseado no kernel 2.6 do Linux. Só que a partir da versão Ice Cream Sandwich da 4.0 isso mudou. Eu botei aqui 3.x, por quê? Porque é irrelevante o x. É irrelevante você saber exatamente qual é a versão certinha do kernel. A Jelly Bean vai ter um kernel 3.01. A KitKat vai ter uma outra alteraçãozinha do kernel. O importante é você saber que teve essa grande alteração aí do 2.6 para o 3 na Ice Cream Sandwich. Ditas essas três coisas sobre as versões de sistemas operacionais de Android, a gente pode começar a fazer questão. E eu vou mostrar para vocês através de questão que isso não é balela, isso cai em concurso, então vocês têm que saber. Vamos começar fazendo uma questãozinha da FCC, do TRE-PE de 2011, analista judiciário, a parte de análise de sistemas. Vamos lá. A versão do Android feita a princípio apenas para tablets, que apresenta melhorias nos recursos multitarefa e nos widgets, é conhecida como letra A, Cupcake, letra B, Frozen Yogurt, letra C, Gingerbread, letra D, Honeycomb ou letra E, Ice Cream Sandwich. Gente, eu acabei de falar para vocês, vocês têm que saber qual é a versão voltada para tablets. Honeycomb. A Honeycomb ela foi feita para tablets, mas eu até botei um aviso aqui para vocês saberem do seguinte. É possível ter tablets rodando versões diferentes da Honeycomb. Hoje em dia eu tenho tablets rodando versão 4.0 ou até a 2.3 do Android. Então a parte que eu digo que é realmente importante saber é que ela foi feita especificamente para esse tipo de dispositivo. Vamos seguindo adiante. Vamos fazer uma questão agora da CESP do ano de 2012, que na verdade foi do ano de 2013, porque o concurso da Polícia Federal acabou atrasando, né? Então vamos lá. O sistema Android 4.0 foi desenvolvido com base no kernel Linux versão 2.6 e é voltado para dispositivos móveis, controlando os serviços do sistema, como gerenciamento de memória e de tarefas, diretivas de segurança e drivers. Certo ou errado, pessoal? Para resolver a questão, vamos pensar no seguinte. Primeiro, qual é o sistema Android 4.0? É o Ice Cream Sandwich. Gente, lembra que eu acabei de falar do Ice Cream Sandwich? O que aconteceu com a versão do kernel do Linux a partir dessa atualização do Ice Cream Sandwich? Ela mudou de 2.6 para 3.0. Então a questão está errada. Essa alteração do kernel é só o que faz a questão ficar errada. Se a gente analisar o resto da questão, a gente diz que o sistema Android é voltado para dispositivos móveis, o que foi exatamente o que a gente disse. É esse o propósito do Android. Diz que ele controla os serviços do sistema, como gerenciamento de memória e de tarefas, as diretivas de segurança e os drivers. Gente, quem que faz esse controle de serviços de sistema, gerenciamento de memória, tarefas, segurança? É o sistema operacional, então a questão está certa nesse pedaço. O que fez com que ela se tornasse errada foi exatamente essa versãozinha do kernel que ela mudou aí. Se a questão tivesse colocado o sistema Android qualquer versão anterior a 4.0, usando o kernel 2.6, ela estaria correta. Mas ela acabou misturando os conceitos aí e se tornou inválida. Então vamos seguindo adiante, que aos poucos eu vou passando para vocês todos os bizus que vocês precisam saber aí em relação a esse tipo de sistema operacional. Vamos embora.